Eu queria fazer um contraponto à maioria das desculpas, ou a maioria dos argumentos que aqueles que são contra a escola sem partido costumam usar, né? O primeiro deles é negar o problema, né? O mais elementar. Não existe doutrinação. O que é realmente bizarro, porque não se faria uma comissão na Câmara Federal dos Deputados, não se fariam diversas comissões em Câmara dos Vereadores para debater um projeto que versa sobre um problema que não existe. Né, seria, no mínimo, esquizofrênico que a maior parte da população estivesse participando de um debate sobre um problema que não existe, quando de fato existe, e basta entrar no site do Escola Sem Partido, na página do Escola Sem Partido, você tem diversos exemplos. O próprio MBL, outro dia, recebeu uma prova de matemática. Uma prova de matemática que tinha a seguinte pergunta: fora Temer, sim ou não? Independentemente da sua posição sobre o Temer, primeiro, Temer não é questão de matemática. E segundo, o posicionamento do aluno sobre o Temer não deve ser objeto de avaliação. Agora o professor vai definir qual posição política sobre determinada figura política o aluno deve ter. Isso é absolutamente bizarro, né? E daí, quando eles admitem que existe o problema, parte para o argumento da caça às bruxas, né, de que seria algum tipo de censura. Mas o projeto que está sendo apresentado, que está sendo discutido aqui na Câmara Federal, não cria nenhum tipo de sanção, não cria nenhum tipo de nova obrigação para o professor. Ele só esclarece para o aluno os direitos que ele tem, os deveres que o professor tem, porque o professor já tem acesso, a partir do momento que ele passa no concurso, ele já é instruído, ele já tem acesso a todas aquelas informações. Agora, o aluno não dispõe da mesma informação, e hoje mesmo, se um professor perseguir um aluno, já existe legislação para que esse professor seja processado. Dano moral, assédio moral, já existe uma série de coisas para que, se o professor perseguir o aluno por causa da sua religião, por causa da sua crença, por causa da sua ideologia política, ele seja processado. Não estamos criando nada de novo, né? Só reproduzindo basicamente aquilo que já está na Constituição Federal, aquilo que já está em legislação infraconstitucional, aquilo que já está no Pacto de São José da Costa Rica, dos Direitos Humanos, do qual o Brasil é signatário, e reproduzindo para que os alunos saibam que têm esse direito, né? Querer ser contra a escola sem partido, que não determina nenhuma sanção dos professores nesse sentido, é a mesma coisa ser contra a publicação da Constituição Federal. É a mesma coisa ser contra a publicação do Código Civil, né, que as pessoas não conheçam os próprios direitos. Outra acusação bastante frequente é de que se trata de um projeto de direita, né? Agora, quando você pergunta especificamente qual é o artigo que diz que é permitido doutrinação de direita, é permitido doutrinação sobre liberalismo, é permitido uma perseguição caso o aluno não seja cristão, caso o aluno não seja capitalista, ou caso o aluno não goste de Mises, de Hayek, ou ele não acha o capitalismo uma maravilha, não existe esse artigo, né? A Escola Sem Partido serve tanto para a direita como para a esquerda, não importa qual é a razão, qual é o pressuposto que está sendo utilizado para perseguir o aluno. Até o Miguel Najib, idealizador do projeto, falava hoje mais cedo que, nesse momento, existe sim uma prevalência da esquerda na academia, né, nas escolas, mas futuramente pode ser que isso se inverta. E é de completo interesse também da esquerda que não haja esse tipo de doutrinação, uma vez que a direita esteja no poder. A escola não deve ser utilizada como um aparelho político de nenhum dos lados, né? A escola ela é um instrumento de Estado. É uma política que tem que sobreviver independentemente do governo que esteja no poder. Um dos outros pontos, né, que aí a pessoa já tentou negar o problema, não conseguiu, tentou mentir sobre o projeto, não conseguiu, aí ela tenta levar o debate para outro lugar, né? Tenta puxar o debate para outro lugar, tenta atacar um espantalho, né? Muitas vezes falam que, não, mas educação tem outros problemas, tem escola que não tem telhado, tem escola que não tem bebedouro, tem escola que não tem giz, tem escola que não tem giz, tem escola que não tem lousa. Mas tudo bem, os problemas se resolvem um de cada vez, um em cada comissão, um em cada projeto, e não é porque a gente não acabou com a fome na África que a gente não pode tapar um buraco na rua. Não é porque existe um problema mais grave que a gente não pode tomar conta de um projeto mais imediato, que trata da educação sim, que trata de uma coisa relevante sim, e que não impede em nada a discussão sobre a infraestrutura da escola, sobre salário de professor, sobre todos os problemas que a gente já conhece. Outro ponto é o de que, e esse é um dos meus preferidos, né, é o de que os professores que doutrinam são exceção. Já que os professores que doutrinam são exceção, então a gente não tem que criar uma regra para que os alunos conheçam os seus direitos. Bom, seguindo essa linha de raciocínio, vamos revogar o Código Penal. A maioria das pessoas não assassina, não estupra, não rouba, não comete estelionato. O Código Penal serve justamente para tratar da exceção. Daqueles indivíduos que, destoante do resto da sociedade, têm atrapalhado o convívio social.
Da mesma maneira, o projeto Escola Sem Partido. O projeto Escola Sem Partido em nenhum momento afirma que a maioria, que todos os professores ou a maioria dos professores são mal intencionados e querem doutrinar os seus alunos e querem perseguir os seus alunos. Não, é justamente para punir a exceção. É justamente para dar voz ao aluno que, excepcionalmente, tem um professor que executa esse tipo de perseguição. Né? Ser exceção não é motivo nenhum para que o projeto não seja discutido. Um outro ponto mais polêmico aí, e que eu acho que é onde a esquerda costuma ganhar certo apoio popular, é o de que quem é a favor é contra a educação, né? Quem é a favor é contra os professores, porque diversos sindicatos de professores, a maioria, se não todos os sindicatos de professores, são contra o projeto Escola Sem Partido. Agora, a primeira pergunta que eu faço é o seguinte: o sindicato dos professores representa todos os professores, ou representa a maioria dos professores? Quem é ativista do sindicato dos professores? É professor de fato ou é só sindicalista? Porque os sindicatos dos professores, por exemplo, a maioria deles foram contra o pagamento de bônus para os professores que tivessem os melhores resultados. Pagamento de bônus por mérito. Será que é porque esses professores que se dedicam mais ao sindicalismo do que à própria profissão sabem que não tem um bom desempenho em sala de aula e sabem que não iam receber mais? Por que você conta um projeto em que o professor só tem a ganhar? Então, não necessariamente o que os sindicatos professores diz é a voz da educação, é a voz dos professores, é a voz daqueles que estão pensando no ensino de qualidade. Mesmo porque, outro ponto também, né, isso principalmente no funcionalismo público, que é a questão de demissão de professores que não têm um desempenho desejável ou que mesmo nem comparecem para dar aula, também é outro ponto muito criticado. Essa relativização da estabilidade também é uma coisa muito criticada pelos sindicatos professores, mas não existe razão para você ter preocupação se você é um professor que comparece, se você é um professor que dá a sua aula. Então, mais uma vez, é o interesse de uma corporação, não é o interesse dos professores, não é o interesse da educação, não é o interesse dos alunos, é o interesse dos sindicalistas que fazem parte dos sindicatos de professores. E um outro ponto é que esses sindicatos costumam bater no peito para falar sobre a universidade pública, gratuita e de qualidade, né? Sempre que se fala qualquer coisa sobre privatização ou sobre cobrança de mensalidade para quem pode pagar, eles falam sobre o fim da universidade pública, sobre o fim da educação pública, que querem acabar com a educação para os pobres. Mas como é que funciona a educação pública hoje no Brasil? Hoje, quando você para ver o orçamento, quando você para ler a lei orçamentária, seja deste ano, seja do ano anterior, o ensino superior público recebe 4 vezes aquilo que o ensino básico recebe. Em regra, quem frequenta escola pública é pobre. Em regra, quem frequenta escola pública é aquele que não pode pagar por escola particular, aquele que não pode pagar por um cursinho. E, em regra, aquele que frequenta a universidade pública é aquele que pôde pagar uma escola particular, aquele que pôde pagar um cursinho. E isso não é demérito nenhum. Não estou diminuindo de nenhuma maneira quem passa no vestibular, mas o fato é que os números demonstram que hoje a educação pública, gratuita e de qualidade, que eles tanto defendem, é uma verdadeira máquina de transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos. Proporcionalmente, quem mais paga imposto no Brasil é o mais pobre, porque o imposto é no consumo. Não é nem no patrimônio, nem na renda. Então, o cara gasta mais comprando feijão, arroz, papel higiênico, pasta de dente. E esse cara que proporcionalmente paga mais imposto é obrigado, é refém de uma escola que está absolutamente sucateada. E ainda paga para quem teve a oportunidade que ele não teve e entrou na universidade pública. A chance de um filho que veio de uma família com renda familiar per capita inferior ou igual a R$250 entrar numa universidade pública é de menos de 2%, é quase zero. Aqui você está falando de uma família muito comum no Brasil, que é um pai que ganha um salário mínimo, sustenta a mulher e 2 filhos. A chance de cada um desses 2 filhos entrar numa universidade pública é de menos de 2%, é quase nula. E quando você passa essa faixa salarial para 20 mil de renda familiar per capita, essa chance pula para 40%. Exemplo disso é USP em 2014, né? Foi até notícia em vários jornais. A maior parte dos alunos, a maior parte dos calouros faziam parte do 10% mais rico da população. E eu não estou querendo aqui criar ódio de classe, criar ódio de pobre contra rico. Eu quero demonstrar um fato de que a universidade pública gratuita de qualidade, que eles tanto dizem defender, que eles tanto dizem ser pró-educação, na verdade prejudica a educação. Porque primeiro você precisa começar na base. Como é que você vai se focar no ensino superior num país em que metade das crianças de 8 anos não sabe reconhecer o valor de uma cédula? Não sabe ler, não sabe interpretar um texto? E outra das pautas, também defendida por muitos sindicatos de professores,
é, por exemplo, ideologia de gêneros, banheiro trans. Mais uma vez, o problema do Brasil está no ensino básico. O aluno do ensino básico, em regra, não sabe nem o que é ideologia, nem o que é D, nem o que é gênero. Como diabos você vai ter esse debate? Qual que é o pragmatismo desse debate? Ou então, banheiro trans. Mais da metade da população brasileira não tem saneamento básico, não tem nem banheiro, quanto mais o trans. Mais da metade da população brasileira todo dia faz cocô no chão. E eles querem debater, não, a preocupação é o banheiro trans. Para a educação, a ideologia de gênero. Está completamente descolado da realidade. O problema é a distorção de investimento, o problema é a distorção do pagamento de impostos, e não esse discurso demagógico de bater no peito, eu defendo escola pública gratuita, universal de qualidade. Hoje é limitado. Hoje é limitado e pago justamente por aqueles que não deveriam pagar essa conta. Outro argumento bastante utilizado é aquele que diz que não precisa de escola sem partido, o projeto é desnecessário porque aluno, estudante não é massa de manobra. E eu concordo parcialmente com essa afirmação. Eu sou estudante de direito, eu sei que eu não sou massa de manobra. Eu penso com a minha própria cabeça, leio os meus próprios autores, acato e não acato o que o professor diz, em termos de conteúdo, claro, não em termos de desobediência. Mas um aluno do ensino básico, o aluno que ainda não aprendeu a ler, esse sim, está sim vulnerável a qualquer tipo de doutrinação e perseguição. E mesmo um aluno que já tem capacidade de discernimento, ele pode ser perseguido pelo professor, e isso é inaceitável. Mesmo que ele nunca chegue a concordar com um ponto defendido pelo professor, ele não pode ser discriminado simplesmente por discordar. Queria citar também um dos produtos dessa comissão aqui, que é o projeto 6005 de 2016, que é do deputado Jean Willis, e que eu achei muito curioso, né, sair dessa comissão que discute escola sem partido e vim de um dos caras que diz que é um projeto inútil, que é um projeto inócuo e etc, etc. Porque, basicamente, né, o projeto dele propõe princípios, né? Ele não está fazendo uma nova Constituição, mas ele está propondo princípios. Um dos princípios é o respeito à pluralidade étnica, religiosa, ideológica, política, livre manifestação, da orientação sexual, do gênero, gratuidade do ensino público, estabelecimentos oficiais, fomento à igualdade, à inclusão social, por meio de uma educação de qualidade, do acesso igualitário à cultura, às artes e ao conhecimento, busca constante de um padrão de excelência, tanto no ensino como na formação permanente de docentes, a valorização da experiência extraescolar e extracurricular. Qual que é a utilidade de um projeto que traz princípios genéricos como esse? É a mesma coisa que essa Câmara, essa Casa de Leis, aprovar amanhã um projeto que diga o Congresso Nacional apoia a paz mundial. Isso é discurso de Miss Universo, não é projeto de lei. O parlamentar não está aqui para perder o nosso tempo, gastar o nosso dinheiro, fazendo um projeto que esse sim é inócuo. Esse sim, sem efeito nenhum. A Constituição já determina o ensino gratuito, já determina a prerrogativa do Estado para cuidar da educação, já determina todos esses pontos aqui que ele levantou. Para que você precisa de uma lei para criar princípios? Só para depois ele chegar na próxima eleição e falar, olha, eu criei a lei do ensino gratuito, eu criei a lei do ensino de qualidade, eu criei a lei da valorização do professor, que é inócuo, que na prática não muda absolutamente nada. E por último, para finalizar, tenho também o argumento de autoridade, né, de que só quem é do setor de educação, só quem é professor, só quem é especialista pode debater o projeto, pode falar sobre educação, pode tratar sobre o tema. Antes de qualquer coisa, o projeto Escola Sem Partido vai além do tema educação. Ele trata do tema democracia. Ele trata do tema liberdade de pensamento, de manifestação do aluno, que em sala de aula tem de assistir às aulas, tem de aprender aquele conteúdo, e quando o professor não ensina aquele conteúdo para fazer militância política, ele não aprende. Então é mais do que ensino, não estamos discutindo aqui o conteúdo em si. Para isso já tem a discussão da LDB. Aqui se trata do aluno ter o direito de conhecer os seus direitos em primeiro lugar, e depois de ter a livre manifestação, ter o livre pensamento, mas ainda que fosse uma matéria só sobre conteúdo, esses deputados que dizem que só pode discutir o projeto quem é do setor de educação, eu imagino que não devam fazer parte de muitas comissões. Porque para participar da Comissão de Constituição e Justiça, você precisa ser advogado. Então, para participar da Comissão Mista de Orçamento, você precisa ser economista.
Para participar da comissão de educação, você precisa ser professor, da comissão de saúde, você precisa ser médico. Então, o que é isso? Então, fecha o Congresso e vamos colocar um monte de gente com diploma. Fecha o Congresso, vamos instaurar uma tecnocracia. É República da Carteirada agora. Não, cala a boca, eu tenho diploma em educação, só eu posso falar. Isso é um absurdo, isso é antidemocrático, isso é um autoritarismo puro, é você negar lógica básica de que a razão é única e universal e todo mundo pode chegar à mesma conclusão se tiver os mesmos pressupostos. Independentemente de um diploma na parede, independentemente de ser especialista ou não ser especialista, ter experiência ou não ter experiência na área. Tanto uma verdade pode ser dita por uma criança de 5 anos, como uma bobagem pode ser dita por um pós-doutor de 80. Não existe nenhuma regra universal que proíbe aquele que tem pouca experiência de falar a verdade, falar o que é correto, de defender o que é correto, e que garante que todo aquele que tem muita experiência ou que tem algum diploma, alguma formação acadêmica, sempre defenda aquilo que é correto. Então, retomando o ponto sobre o debate educacional, Escola Sem Partido vai além de educação, né? É sobre democracia, é sobre direito, é sobre liberdade de expressão, é sobre fala, é sobre liberdade de pensamento, de manifestação. E todos aqueles, e falo isso com muita segurança e com muita tranquilidade, todos aqueles que se posicionam contra o projeto Escola Sem Partido, ou é porque não leu, ou é porque é canalha. Obrigado, presidente. Inscreva-se no nosso canal, youtube.com/mblivre.